Olá, galerinha dos oitavos anos, tudo bem? Espero que sim, turminha. Vamos lá para mais uma aula? Pessoal, hoje nós vamos falar do mini conto e produção de mini conto, tá? Está aí no livro 6, capítulo 11. As páginas são 314 e 315. Os módulos 97, 98 e 99. Pessoal, o mini conto nós estudamos na aula anterior o haikai, tá? E vocês viram que é um texto, né? Que com poucas palavras, mas que contém muita criatividade. Esse tipo de texto, vocês viram que o precursor deles todos foram os japoneses, né? E hoje é muito usado aqui no Brasil. E o mini conto, gente, também chamado de microconto e manoconto, é um tipo de texto também muito curto, como no haikai, tá? O que diferencia esses gêneros aí, eminentemente, é o prosaico, tá bom? Como um texto do tipo narrativo, né? Que quando a gente fala do texto narrativo, já vem à nossa cabeça aqueles 5 elementos: personagem, tempo, espaço, enredo e o foco narrativo. O mini conto expõe alguns fatos ou acontecimentos, mas de modo minimalista, ou seja, muito curtinho mesmo, tá? O conto tradicional, gente, como vocês já sabem, né? Ele é considerado um gênero muito breve, bem curto, né? Tem apenas um conflito, enfim, poucos personagens, né? É alguma das características aí do conto. Mas o mini conto é ainda menor, tá? Pode ser bastante conciso, viu, gente? Aqui, ó. Pode ser bastante conciso e é um texto muito sugestivo ao leitor, que deve preencher as lacunas do texto. O que é isso aqui, as lacunas do texto? Aquilo, turminha, em que não está escrito, tá? Então fica subtendido pra gente, tá bom? Nós, leitores, que temos que fazer essa interpretação aí e entender o que esse texto traz, tá? Não há um tamanho exato, tá, gente, a ser seguido aí no mini conto. Ele pode ter uma frase, né? Simplesmente ter uma frase ou uma página inteira, ok? Então, olha só, aí eu resolvi colocar para vocês, né? Repetindo aí o que eu já falei no slide anterior, o microconto, o mini conto, perdão, o microconto ou manoconto é uma espécie de conto muito pequeno. Olha aqui, guardem bem isso. Olha o nome já diz, né, gente? Ó, mini, né? É uma espécie de conto muito pequeno. Produção esta que tem sido associada ao minimalismo. O mini conto apresenta uma narração dentro de apenas uma linha, tá? E só que vocês viram também que pode ter apenas uma linha aí, né? Uma frase, enfim, ou uma página toda. Aí eu peguei também, né, para complementar, que o mini conto é um gênero de texto extremamente contemporâneo, ou seja, da nossa atualidade, em que a brevidade do conto é levada ao extremos, como textos de um parágrafo e até de uma frase. Então, gente, ó, a brevidade é levada ao extremo, tem que ser assim, tá bom? Então, olha só. Como outros inúmeros gêneros de minificção, o miniconto se configura como um gênero conciso e breve, tá? Mas que ainda consegue preservar alguns elementos do conto tradicional. Tais como, tá, ó, o narrador, né? Unidade espaço-temporal, personagens e trama. Para alguns autores, o surgimento desse gênero está estritamente ligado à rapidez e à diversidade das formas de comunicação no atual contexto social, que exigem do leitor outras habilidades, além da leitura e escritas convencionais, tá? E agora nós vamos ver algumas características aqui do miniconto. Uma delas é a concisão. Olha só, somente a ideia principal deve estar presente. Então, somente a ideia principal tem que estar presente nesse conto. A narratividade, ó, deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição, tá? E o efeito? O efeito do mini conto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo, ok? Uma das principais características desse tipo de texto talvez seja a ênfase na sugestão, uma vez que sua concisão não permite descrições, tá?
Cabe ao leitor, portanto, gente, a tarefa de percorrer os vazios do texto aí e preencher o não dito. Ou seja, entendendo a história maior que se esconde na história lida, tá bom? Então, cabe a nós entender o que aquele autor quis transmitir para nós. Outra característica ligada à concisão talvez seja o final surpreendente, tá? Desenvolvido em poucas linhas, o mini-conto acaba de supetão, causando certo espanto no leitor e convocando sua interpretação. Mini-conto, gente, apresenta uma narração dentro de apenas uma linha, tá? A ideia de no mínimo de palavras possível é que tenha, tá? O mínimo de palavras possíveis. Seja apresentado todo um contexto, tá? E uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. Embora a teoria literária ainda não reconheça o mini-conto como um gênero literário à parte, fica evidente que as características do que chamamos de mini-conto são as diferentes de um conto pequeno, tá bom? Conto pequeno, ele é também conhecido pela brevidade, mas deve ter 20, 15 linhas, né? Aqui, não necessariamente. No mini-conto, muito mais importante de que mostrar é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de preencher as elipses. O que é isso, gente? O que é elipse? Olha aqui, ó. Coloquei entre parênteses para vocês. É a omissão de um termo cujo referente é possível determinar-se pelo contexto, tá? Então, eu vou entender o que está escrito nesse mini conto através do contexto. Narrativas e entender a história por trás da história escrita, tá? O mini conto mais famoso, que se tornou um dos marcos para esse gênero, é o Dinossauro, tá? O autor aí é naturalizado da guatemalteco, tá? Augusto Monterosso. Em 1904, foi publicada uma antologia de mini contos de escritores brasileiros, os 100 menores contos brasileiros do século. E em que eles deveriam produzir histórias com no máximo 50 letras. Leia o mini conto de Lígia Fagundes Telles, tá? Que faz parte dessa coleção. Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada, tá? Então, aqui está a fonte, tá? Lígia Fagundes Telles, da onde nós tiramos esse texto. Observe que, apesar de ser formado por apenas 3 frases, o mini conto de Lígia, apresenta muitos elementos de uma narrativa. Olha só. Olha os 5 elementos da narrativa aqui, ó. Enredo, tempo, espaço, personagem e narrador. Embora não haja um tempo específico, é possível identificar pelo tempo dos verbos, que a história se passa no passado e a menção ao mar demarca o espaço. Além disso, essa narrativa apresenta um possível diálogo em que podemos identificar 2 interlocutores. Uma personagem que inicia o diálogo e outra que faz a pergunta para que, depois, a primeira personagem dê a resposta. A história de Telles apresenta uma ambiguidade pelo duplo sentido da palavra nada. Ela pode ser tanto pronome indefinido, o que significaria que o mar não deu resposta alguma ao confidente, como o verbo nadar, né, no imperativo, sugerindo que nadar teria sido a resposta dada pelo mar, tá? E aí, lá na produção de mini conto, no módulo 99, fala assim, ó. Na era digital, em que as pessoas estão expostas a uma grande quantidade de informações, textos curtos têm se tornado muito populares, pois são lidos rapidamente, né? Há redes sociais, por exemplo, que limitam o número de caracteres para as postagens aí de seus usuários. Assim, saber escrever de forma concisa é fundamental em uma sociedade que tem pouco tempo para absorver muito conteúdo. Aí eu coloquei aí para vocês, que o próprio livro de vocês trazem, né? O vocabulário aí, caractere, né? Letra, algarismo, símbolo, sinal de pontuação ou qualquer tipo de notação que se possa representar como uma unidade de informação para um computador. Então, olha só, embora sejam gêneros de origem anterior ao século XXI, tanto o haikai quanto o mini-conto parecem ser formas de escritas adequadas à época contemporânea, em virtude de sua brevidade.
Nesse módulo, você conhecerá um pouco mais as características do miniconto, para então produzir sua própria narrativa em miniatura. Como todo conto, o miniconto narra uma história. Ele deve apresentar elementos da narrativa, ainda que alguns deles sejam implícitos, né? Relembre-se os 5 principais elementos da narrativa. O enredo, gente, que é o assunto da história, que deve ser desenvolvida por meio de ações. O narrador nada mais é do que a voz do texto, pode estar em primeira ou terceira pessoa. O personagem, quem faz parte da história aí contada. O tempo, quando ocorre a história, né? E o espaço aí onde essa história acontece. Uma das principais formas de encurtar uma história é reduzir ou limitar as descrições. Repare que nos mini-contos que vimos nos módulos anteriores, raramente aparece detalhes sobre o espaço ou as personagens. Você consegue saber, por exemplo, como é um dinossauro fisicamente? Só se apresenta aquilo que é extremamente necessário para o desenrolar da história, tá? Para poder contar aquilo que se deseja em um espaço restrito, é importante a escolha cuidadosa das palavras. O mini-conto Confissão, de Lígia Fagundes Telles, não produziria o mesmo efeito se ela não tivesse escolhido a palavra nada. Além da seleção de palavras, a pontuação também ajuda a construir a concisão do texto, como a demarcação da elipse, né, que retoma aí um trecho anterior. Aí, pessoal, só para grifar aí para vocês terem isso em mente, a escolha das palavras é fundamental, tá? Para se obter aí o efeito desejado aí no seu mini conto. Eu vou colocar agora para vocês aqui um vídeo, tá? Que eu achei muito importante e eu quero apresentar a vocês. Vamos ouvir, por favor. Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Este é um miniconto de Lígia Fagundes Telles, uma das escritoras brasileiras mais importantes. Lígia é autora de vários romances e de quase 20 livros de contos. Mas aqui usou o mínimo de palavras para contar uma história. Confissão está no livro Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, ao lado de textos de autores que aceitaram o mesmo desafio: criar um conto com até 50 letras. A proposta partiu do escritor Marcelino Freire. Sempre gostei de coisas curtinhas, né? Os haikais do Paulo Leminski, não é? Os mini-contos do Julio Cortázar. Aí me encantava profundamente. Até o momento em que eu me deparei com um microconto do escritor da Guatemala chamado Augusto Monterroso. Um microconto mais famoso do mundo, né? Traduzido para assim, todas as línguas que você possa imaginar. Diz: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, vale muito mais pelo que não está escrito. Que dinossauro é este? Quem acordou? Quando acordou? Se estabelece, não é? Aí uma sombra. Se estabelece um jogo com o leitor. O leitor vai ter que aí ir para esse conto e tentar adivinhar que dinossauro é esse. As narrativas curtas não são novidade na ficção. Grandes escritores da literatura mundial já experimentaram criar personagens e acontecimentos com poucas palavras. A concisão é própria do ofício do escritor. Dizer mais e menos. Não importa se ele esteja escrevendo um microconto ou um romance de 1000 páginas. Aí, nesse sentido, se você pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia tem versículos. Já está se falando, não são versos, são versículos. Você pode pegar qualquer versículo da Bíblia, você coloca no Twitter, você coloca numa mensagem de celular. Machado de Assis. Machado de Assis era ultramoderno. Se a gente for observar os romances dele, ele escrevia romances em microcapítulos. Tem capítulo que ele não escreve nada, ele coloca pontos. Olha o Ernest Hemingway, escritor norte-americano. Era um autor adepto da concisão, não é? Da palavra dizer mais e menos. E aí ele escreveu um microconto também muito famoso.
vendem-se sapatos de bebê nunca usados. A força do miniconto ela está na imagem que ela proporciona. E aí o leitor, conforme o repertório que ele tem, ele dá uma continuidade para aquela história. Então tem a imaginação desse leitor, acompanha muito, escreve muito junto com o leitor. Mais do que, por exemplo, num romance, em que toda a estrada está dada. Uma boa imagem para pensar no miniconto é, por exemplo, uma fotografia de um garoto pulando uma poça d'água. E o momento em que ele capta desse movimento é o ponto mais alto dele, que é o menino exatamente em cima da poça. Ele já não está mais no ponto de partida, ele também não chegou no final do seu trajeto, ele está em suspensão. Eu acho que o miniconto, essa é a imagem que eu tenho do miniconto. Andréa Del Fuego estreou na literatura com livros de contos. Em 2011, publicou seu primeiro romance, Os Malaquias, que recebeu o importante prêmio José Saramago. Para a autora, que também escreveu vários minicontos, a experiência com narrativas curtas foi fundamental. A prática do miniconto mudou a minha forma de escrever. Por conta de um blog, eu procurei uma escrita mais ágil e mais fluida para me comunicar com o leitor. E esse exercício diário de tentar escrever coisas com menos palavras acabou migrando para os romances. Com mais clareza eu conseguia cortar as palavras, cortar frases inteiras e até jogar tudo fora. Vá, quem me abandona floresce. Para mostrar na prática como se constroem narrativas curtas, vamos acompanhar o trabalho de Marcelino Freire em São Paulo. É dia de oficina literária e vários alunos o esperam. Eu sempre acredito que cada um pode escrever um microconto sim. Então o desafio é vocês escreverem um conto com 6 palavras, nem mais nem menos, sem contar o título. Lucimar Mutarelli, diga você. Hoje não tem banho de sol. Partir é um parto normal. Cavei um buraco, pulei, nunca saí. No arroz, seu nome gravado choveu sobre mim. Não consegui fazer de 6. Fez com 3 melhor ainda, cortou mais ainda. 3. Como é? Posto, logo existo. Uma coisa muito legal é você fazer microconto e passar via SMS para uma outra pessoa. Isso é uma dinâmica muito interessante para, inclusive, trazer essas novas tecnologias para dentro da sala de aula, né? Eu acho isso fantástico. Acho que o miniconto é a roupa apropriada para as novas mídias. A fluidez e o compartilhamento imediato das coisas que se fala, que se produz. E ele vai nessa linha, ele é uma forma de comunicação muito rápida. Pessoal, então vocês viram aí, né? Coloquei aí para vocês esse vídeo, eu achei muito interessante, por isso que eu quis compartilhar com vocês. Turminha, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem me chamar no grupo da sala de vocês, tá? Que eu estarei à disposição. A tarefa de vocês está aí no livro 6, página 327, vocês farão o exercício do 1 ao 6. Na página 328, exercício do 7 ao 9. Página 329, exercícios 10 e 11. E os exercícios do 1 ao 3, que aqui começam os propostos, tá? E na página 330, vocês farão os exercícios 5 e 6. Turminha, volto a repetir. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá? Boa semana, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Beijos, turminha!